E voltamos com o nosso Papo Direto, estamos falando com a personal trainer Patrícia Andrade e nesse bloco nós vamos tratar de tirar muitas dúvidas relacionadas aos cuidados que a gente precisa ter quando resolve fazer uma atividade em casa. Antes, eu quero lembrar para vocês que vocês podem acompanhar toda a nossa programação do canal Cidade Educadora no site da Prefeitura. Vocês podem procurar no endereço www.paranaguá.pr.gov.br. Do lado direito da página tem uma abinha ali, Cidade Educadora, você clica ali, vai ter 3 opções, inclusive, para assistir ao vivo, para ver os vídeos, acompanhar direto no YouTube, e aí você então vai ter acesso, inclusive, a todos os programas gravados do Mundo Lude, do Papo Direto, do Boletim Coronavírus, poder se atualizar com todas as informações. Além disso, a gente gosta de destacar que os canais oficiais da Prefeitura nas redes sociais são no Instagram e no Facebook, e é só procurar por Prefeitura de Paranaguá. Recado dado. Patrícia, agora eu preciso saber, primeiro, até para poder reforçar para muita gente que acha que a atividade física não é que ela não seja importante, ela pode ser deixada, mas ela é importante. Mas por que ela é importante? O que ela faz? O que ela pode provocar na gente? Bom, primeiro, você entra numa consulta médica, graças a Deus, né? A primeira pergunta que o médico faz é: você pratica atividade física? Né? Então, a gente, hoje, mais do que nunca, a gente sabe da importância que a atividade física tem para a saúde física, mental de qualquer pessoa, né? Então, vamos falar lá de questões como obesidade, pressão alta, diabetes, imunidade, depressão, enfim, artrite, problemas na coluna, várias questões, várias vertentes que envolvem a prática da atividade física. Então, quanto mais ativo você é, melhor vai ser para a tua saúde, né? Isso desde criança até terceira idade. Cada vez mais, é mais importante ainda, pensando na questão da terceira idade também. Porque a gente está pensando aí em longevidade com qualidade de vida. Verdade. Né? E quando você pensa em longevidade com qualidade de vida, você precisa ser ativo. Para você ser ativo, você precisa ter músculo, né? E aí tem que ter uma alimentação regrada, também tem outras questões que envolvem tudo isso, como uma alimentação balanceada, beber bastante líquido. Mas, enfim, sempre vamos estar falando da prática de atividade física. Né? Então isso é bem importante. E aí eu acho que tem a questão também da liberação de substâncias, né? Que nesse momento, inclusive, de isolamento social, parece que você precisa mais ainda. Ah, sim. A atividade física, ela apesar de você às vezes acordar, ai, que preguiça, não ter o ânimo para fazer, a partir do momento que você começa, você percebe que a tua sensação é completamente diferente de quando você começou a fazer, né? Um pouquinho antes de fazer, passando 10 minutos, você já está completamente diferente. Porque a atividade física, ela acelera o metabolismo e ela libera hormônios, né? Como a adrenalina, noradrenalina, que são estimulantes. E isso tudo ajuda como se fosse comer um chocolate, né? Aquela sensação de prazer. Por isso que a atividade física, ela também se torna viciante. A partir do momento que você começa a ter isso como uma rotina, você sente falta disso. Então, não deixa de ser um vício. Claro que não é do dia para a noite. E esse vale a pena, né, também. E esse vício vale a pena, com certeza. Então, assim, eles são estimulantes, né? A atividade física, ela promove esse estímulo. E aí, nesse período, como você falou, de estar em casa, que além da questão da carência, vem a questão da cabeça, Isso. né? A questão da depressão. Então, a gente fala assim, mente sã, corpo são. Você precisa ter os dois juntos, os dois trabalham juntos. Então, a gente não consegue separar. E sempre pensando nessa questão do prazer, da melhora, da disposição, né? Nessa questão que é o mais importante. E aqui a gente está querendo reforçar, falando da importância, justamente a atividade física em casa. Mas como a gente já adiantou, não dá para ir para frente da TV do celular, né? Para de repente acompanhar a tua aula de pijama e pantufa, de chinelo e tal. Por quê? Quais são as dicas aí, nesse caso, para fazer essa aula em casa? Assim, isso é muito importante, né? Isso foi uma situação que até aconteceu comigo, num dos vídeos que eu postei, uma aluna conversou, Paty, eu fiquei com dor no pé,
e tal, por que será, o que eu fiz? Eu falei, aí eu comecei a conversar, né, por mensagem, falei, mas o que aconteceu, o que você fez algum movimento errado? Aí eu lembrei, falei, você estava de tênis? Daí ela, não, eu fiz descalço. Então assim, gente, é muito importante que mesmo que vocês estejam fazendo atividade física em casa, você esteja vestido adequadamente, né? Vestido adequadamente é estar calçando um tênis que seja próprio para atividade física, não é esses tênisinhos de sair que está na moda agora, Isso. que não é um tênis de atividade física, né? Isso é um tênisinho passeio. Então, um tênis de atividade física, uma roupa confortável, né? Não vai fazer de calça jeans porque vai prender a circulação. Então, uma calça que tenha flexibilidade, que te dê conforto para realizar os movimentos, assim como também uma blusa, não vai ficar cheia de casaco, porque aí o teu corpo não transpira. E ter um ambiente, eu falo sempre para elas assim, imagine que mesmo sendo em casa, faça de conta que você está indo para a academia, tá? Que aquele momento é teu. Reserve aquele tempinho, porque não são aulas longas, até porque não tem como você fazer um período muito longo de aula em casa. Então, assim, 20 minutos, 30 minutos, reserve aquele horário para você, né? Tenha sempre uma garrafinha de água por perto, porque é muito importante você se hidratar durante a atividade física e esteja confortável. Esse é o principal, para que não aconteça esse tipo de situação, como pode até gerar uma lesão, né? Você fazer atividade física sem o calçado, você tem um impacto. E o impacto ele está todinho caindo, seja no calcanhar, no tornozelo, aí vai para o joelho, vai para o lombar, né, na coluna. Então, assim, tem que ter um calçado apropriado justamente para amenizar essa questão do impacto que você vai sofrer. E como é que cada um pode verificar a questão da intensidade da atividade física? Porque de repente vai se animando, já vai forçando e de repente o ideal é assim, não, já que está meio sedentário, está um tempo sem fazer, o ideal faça cada um, mas de repente fazer devagar, não precisa, porque senão a gente se empolga e acaba ocorrendo um problema. Isso também é um cuidado muito especial que tem que ter, porque na verdade assim, vídeos de aulas existem vários e da mesma forma o vídeo que eu coloco aqui para você é bom, para ela não, para outra também não, cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua característica, a sua limitação. Então é muito importante que você saiba reconhecer os seus limites. Como que você vai reconhecer os seus limites? Por exemplo, um treino, você está em casa, você não tem como se basear com frequencímetro, com acessórios que eu utilizo na academia, né? Eu estou falando de uma outra situação. Na academia, com um aluno, com uma prescrição mais orientada, a gente trabalha de outra forma. Mas falando do trabalho em casa, a pessoa vai ter que ter essa percepção sozinha. Então, perceber se ela consegue conversar enquanto ela está fazendo, isso é uma característica. Porque às vezes se ela está fazendo aula e está com muita dificuldade, sinal de que está muito forte. Né? Então perceba assim, você consegue terminar e já consegue falar? Ótimo. Né? Outra questão é a pressão. Então, está sentindo dor de cabeça muito forte, fez algum exercício que você sentiu muita dor de cabeça, sinal de que a pressão pode ter subido muito. Sentiu enjoo, que é uma característica que pode acontecer. Quando a gente faz um exercício muito intenso, ou seja, a gente eleva o treino ao limiar, né, muito intenso, você pode ter aquela sensação de enjoo e mal-estar. Mas isso eu só posso ter com o meu aluno se eu estiver na academia, se eu, personal trainer, estiver com o meu aluno. Você sozinho em casa, não. Né? Então, essa é outra característica. Se ficou enjoado, passou mal, estava muito intenso. Sentiu mal-estar, né? Tem outras questões relacionadas ao coração, braço dormente, tudo isso vocês têm que ter bastante cuidado. Então é muito importante que você consiga perceber as sensações do teu corpo, né? E sempre levantar, mesmo que você esteja fazendo um vídeo meu, né? Eu quero que a pessoa chegue para mim e fale, ou se não for para mim, chegue para o seu médico, mas nunca deixe de lado algum sintoma, alguma sensação que seja ruim, algum desconforto, você tem que ficar atento. Isso é bem importante. A questão da hidratação, como você comentou, durante, ela pode acontecer, porque eu já ouvi, né, tantas coisas, tem gente que concorda, tem gente que já diz, não precisa beber muita água antes, ou beber durante a atividade física. O que é o ideal para você estar se hidratando? Assim, vamos falar da água, né?
E se hidratar é fundamental para tudo. Você quer ter um cabelo bonito, uma pele bonita, você quer que o teu intestino funcione bem, você precisa tomar água. Isso. Então, sempre se hidratar ao longo do dia. Claro que você não vai pegar 1 litro de água e tomar de uma vez só antes de fazer exercício, né? Você vai ter um desconforto horrível, não vai conseguir. Então, assim, a questão de beber água e quantidade de água fica muito a critério de cada um. E você tem que se basear muito naquilo que você se sente bem. Então, você tomar muita água enquanto está executando o exercício não é legal, porque aí você vai fazer um abdominal, você vai sentir aquela água mexendo, você vai pular, você vai sentir a água mexendo. Não, isso não. Então, tá sempre molhando, né? Eu brinco sempre assim, molha o bico, molha um pouquinho, para que você hidrate, esteja sempre se hidratando. Esse é o principal. Para que não aconteça durante o exercício uma desidratação. Perfeito. Tá? Isso pode acontecer com pessoas que não têm o hábito de beber água, seja antes, seja durante ou seja no final, né? Então a água ela tem que fazer parte do teu dia inteiro. Aí você vai ter uma hidratação equilibrada e aí você não vai exagerar naquele momento só da atividade física. Ótimo. Né? E a questão da comida. O que, de repente, que tipo de alimentação assim é o ideal para antes e depois da atividade física? Porque às vezes a questão também de você, com certeza, se com a água já tem que tomar um cuidado extra, com a comida também. Não adianta você comer muito e de repente resolver fazer atividade física. Separar um tempo, talvez um pouco distante. Sim. Aí também entra essa questão, né, de cada um. Tem gente que gosta de fazer atividade física em jejum e se sente bem, né? Não tem nada contra isso. Tudo vai depender de como foi a tua alimentação. Novamente eu vou falar, tudo depende do teu dia. Então, se para você fazer uma atividade física de manhã em jejum, vai depender do teu jantar da noite anterior. Como foi esse jantar? Para que você tenha energia para o dia seguinte. A alimentação antes do treino, tem pessoas que gostam de comer uma banana, ficam bem e vão para a academia, né, vão treinar e se sentem bem. Tem gente que não. Então, assim, é muito criterioso essa questão, mas o fundamental disso é você pensar que você precisa de energia. Para você ter energia, você precisa consumir alguma coisa, seja antes, 1 hora antes, ou tenha sido na noite anterior, né? Mas você precisa ter alguma energia. Você não pode fazer aquele jejum o tempo todo, porque aí você não vai ter condições. Aí o que adianta você estar sem comer, não tá tendo ingesta, né, calórica, porém você não vai ter energia para produzir algo efetivo no teu treino, né? Porque aí você vai estar tão indisposta que você não vai render no teu treino. Então, tem que ter todo um equilíbrio e para isso é muito importante que vocês procurem um nutricionista, alguém que vai instruir da melhor forma, né? Porque acho que cada um tem uma especificidade, cada um tem uma situação e por isso é tão importante também procurar um nutricionista especializado. Com essa facilidade de poder acessar a internet e ter acesso na hora que você quiser a um vídeo, né, com atividade física, eu te pergunto assim, qual seria o melhor horário? Também depende de cada um mesmo, ou é aquela coisa assim, é bom já fazer de manhã, porque desperta, porque dá energia, ou tem gente que à noite às vezes pode ter algum problema, alguma dificuldade justamente, né, por dar adrenalina, provocar adrenalina e depois precisa descansar e não consegue. Qual seria o melhor horário, inclusive, para fazer isso? Assim, Lu. Se é que existe, né? Exatamente. Dizer que existe o melhor horário, não existe. O melhor horário é aquele que é bom para você, né? Porque vamos pensar aqui que tem um monte de coisa, uma rotina em volta, né, dessa situação de fazer atividade física. Claro que, por exemplo, para mim, o melhor horário é de manhã. Por quê que eu acho que o melhor horário é de manhã? Porque se você faz atividade física de manhã cedo, você vai passar o teu dia todo mais disposta. Então, você acorda de manhã, faz exercício, você já é diferente, né? Você acorda, pratica atividade, já tem vontade de comer uma comidinha mais saudável, aí você já está mais disposta para fazer as suas coisas, né? O que seja da tua atividade profissional, para estar mais feliz, para lidar com os filhos, enfim. A gente pensa na questão do dia. Porém, tem pessoas que não rendem pela manhã. Tem pessoas que vão e não consigo, estou dormindo. Então, o que adianta?
né? Não é legal fazer pela manhã. Então vai se adequar ao melhor horário para você. Só tem que levar muito em conta também a questão psicológica, né? Então, assim, se é uma pessoa que é muito ansiosa, que tem insônia, tem dificuldade para dormir, obviamente que à noite para ela atividade física não é recomendado. Bom. Né? O ideal é que ela pratique sim atividade física pela manhã, para que ao longo do dia ela vá baixando essa energia, né, que está mexendo com o corpo, ela vá baixando até que chegue à noite e ela consiga ter uma noite de sono melhor. E essa questão até do horário, dessa rotina essencial do nosso dia a dia, tem muita gente que por estar em casa, perde um pouco, não tem a necessidade do horário de sair de manhã, seja para uma escola ou para um trabalho, mas mesmo assim é importante manter uma rotina. Ah, sim. Nossa, é fundamental, né? Eu acho que é o que a gente falou, mente sã, corpo são. Se vocês não estabelecerem uma rotina, né, mesmo nessa situação, se você não se obrigar a acordar, preparar um café da manhã, manter, eu falo muito dos filhos, porque é a minha realidade hoje, né, porque as crianças estão em casa o dia inteiro, e é muito difícil, chega, no começo, é férias, mas depois a situação começa a ficar muito difícil. Então, eu mesma procuro estabelecer uma rotina com eles, todos os dias acordam cedo, para manter a rotina do dia a dia. Toma café cedo, eles já tiram o pijama, não ficam de pijama, colocam uma roupa, e da mesma forma, nós temos que fazer isso. Porque você precisa estabelecer uma ordem, estabelecer um horário, até para que não venha a engordar, porque se você não coloca uma rotina, uma regra, você começa a comer fora de hora, né? Você dorme fora de hora e aí você não tem disposição. E aí começa a afetar várias coisas. O teu intestino passa a ficar preguiçoso também, porque você está se alimentando fora de hora. O teu sono começa a ficar diferente, porque você está acordando mais tarde, aí começa a assistir filme à noite e perde. Então, assim, são várias situações que vão afetar e você vai pagar o preço disso lá na frente. Né, porque daqui a pouco a vida vai voltar ao normal, Exato. A gente espera, né? Mas enfim, eu penso até nas crianças, daqui a pouco as escolas vão voltar, e aí vai ser mais difícil ainda para eles retomarem se você não mudar essa questão de estabelecer regras e rotinas. Perfeito. Né? Com certeza muita gente se identificou aqui nesse momento e aí a gente vai encerrar o nosso bloco agora e no próximo a gente vai falar sobre a questão das atividades individuais, a questão de corrida, de caminhada, pode ou não pode e vários outros assuntos. Esse é só um deles. A gente volta já.